No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem, vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, um profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Eu, pois, no primeiro ano de Dário o Medo, levantou-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Versículo 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E agora no capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo,
E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. E agora ainda no final do capítulo, só o último versículo. Tu, porém, dizendo a Daniel, tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então, depois do capítulo 9, que aconteceu no ano 1º de Dário, filho de Assuero, o rei anterior ao rei Ciro, agora se passaram alguns anos, e nós sabemos do livro de Esdras, e que no primeiro ano do rei Ciro, ele fez sair aquele decreto que permitia que os judeus lá da Babilônia, que estavam em cativeiro depois dos 70 anos, já avisados pelos profetas, Jeremias, por exemplo, pudessem voltar finalmente à sua terra, pudessem voltar a Jerusalém. E sabemos também do livro de Esdras e Neemias que vários voltaram, não foram todos. Inclusive o Daniel, ele ficou ali na Babilônia, talvez devido à sua avançada idade. Outros talvez não tiveram interesse de voltar, mas alguns voltaram, um remanescente voltou. E sabemos também lá do livro de Esdras que a primeira coisa que eles fizeram foi reedificar o altar em suas bases. Como o irmão expressou na oração, não queremos nada novo. E assim eles também não queriam nada novo. Eles sabiam, o Senhor havia estabelecido um lugar de adoração e ali eles levantaram o altar. Não foi 50 centímetros para o lado, ou um pouco mais alto, um pouco mais baixo, num lugar mais bonito. Não, foi ali onde o Senhor havia estabelecido aquele lugar. Lugar este que ele havia mostrado para Davi, lá naquela eira de Ornã, já mostrando que a lei era algo que não tinha força, mas que precisava de graça, porque aquela eira de Ornã, o lugar onde o altar do templo seria edificado, não era um lugar que pertencia a uma pessoa de Israel, era uma pessoa das nações. O Davi comprou aquele lugar. Agora estamos aqui então no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, e o Daniel está em grande conflito. Versículo 1 diz: a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Por um lado, ele entendeu que haviam de acontecer guerras, que haviam de acontecer aflições com o seu povo Israel no fim do tempo, mas também já antes. Mas no versículo 2 nós temos lido que o Daniel esteve triste por 3 semanas. Ele não estava triste somente ali. Já no capítulo 9 também ele havia se identificado com o seu povo. Nós tínhamos visto isso e também ali ele recebeu uma resposta divina, aquela profecia das 7 semanas. Agora novamente ele está triste. E é uma tristeza bastante profunda. Ele está triste por 3 semanas.
Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Então podemos imaginar ele ali, como ele está em tristeza diante de Deus. Mas o que será que foi que causou essa tristeza? As notícias lá de Jerusalém devem ter chegado até ele. Se olhamos lá no livro de Esdras, estamos aqui bem naquela época em que os inimigos se levantaram contra os judeus ali e a obra da reconstrução do templo cessou. Se abrirmos no livro de Esdras, capítulo 4, no início, aí estamos bem nesse tempo. E a descrição ali é bastante desanimador. Esdras capítulo 4, versículos 3 a 5. Nós vemos que Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. E nós estamos aqui nos dias de Ciro, rei da Pérsia. Então essas notícias devem ter chegado a Daniel. Os inimigos lá em Israel se levantaram contra o povo e os debilitaram a tal ponto que eles de fato pararam a construção. Mas eles pararam apenas uma construção. Em Ageu, nós vemos que eles pararam a construção do templo. Mas eles tinham bastante coragem de construir as próprias casas. Isso os inimigos, pelo jeito, não se opuseram a isso. Então, o alvo, o objetivo do inimigo maior, de Satanás aqui, realmente foi tirar a glória do Senhor. Não permitir que o templo fosse erguido, não permitir que houvesse um culto verdadeiro a Deus. Não permitir que houvesse um testemunho a Deus. E se transferirmos isso para os nossos dias, não é exatamente isso também que o Satanás hoje quer? Se queremos também no âmbito espiritual e religioso construir as nossas próprias casas, eu não estou nem falando agora de nossas famílias, de nós nos ocuparmos conosco, mas se quisermos fundar alguma religião, Satanás deixa. Mas se quisermos erguer o altar em suas bases, nos reunir da forma que Deus quer, prestar um testemunho verdadeiro daquilo que é o corpo do Senhor, daquilo que é a igreja verdadeira, Satanás não quer. Ele se opõe. Ele levanta as pessoas contra isso. E não somente pessoas lá do mundão, também pessoas religiosas, assim como ele fez lá em Israel também. E assim podemos entender que o Daniel estava triste por 3 semanas. Contristado com o estado em que o povo de Deus se encontrava. Será que isso também acontece de vez em quando conosco? Já ficamos tristes alguma vez por causa do estado em que o povo de Deus se encontra? Porque naqueles lugares, naquelas próprias casas dos israelitas, havia pessoas que pertenciam ao povo de Deus. O povo de Deus não havia cessado de existir. O que havia cessado de existir era o culto a Deus. Isso também pode entristecer a nós. Mas não são todos que sentem isso. O Daniel era um deles. Por quê? Porque ele se encontrava num estado pessoal, espiritual, para sentir
que realmente aquilo foi um agravo a Deus. Não foi um agravo ao povo, não foi um agravo a ele, a pessoa dele. Mas ele percebia que aquilo tirava a honra de Deus. E também para sentirmos isso hoje, para vermos essa situação no meio do povo de Deus, é preciso de estarmos próximos do Senhor. Assim como Daniel, desde o início, se separou conscientemente para o lado do Senhor, é preciso que nós também fazemos, pessoalmente e então também coletivamente. Que sejamos também pessoas que têm comunhão com o Senhor em oração, a leitura da palavra, assim como Daniel, ele orava, ele lia as escrituras que estavam a dispor dele. Ele descobriu lá no profeta Jeremias, não foi? Diz no capítulo 9, que os anos haviam de se acabar do cativeiro. Então isso é preciso para termos um sentimento também profundo daquilo que se passa no povo de Deus. Ter um sentimento profundo de que aquilo de fato não passa de pecado diante de Deus. Por quê? Porque os seus direitos não são respeitados. Os direitos do Senhor não são respeitados. E isso leva o nome de pecado. É desobediência contra Deus. E muitos estão ali em ignorância, não percebem isso. E havia mais uma outra razão também, dessas 3 semanas, a razão da tristeza de Daniel, talvez tenha sido esse que acabamos de expor. Agora, a razão da demora das 3 semanas é outra, porque nós vemos bem que no versículo 4, que no dia 24 do primeiro mês, ele estava à beira daquele rio, e aí ele vê esse homem vestido de linho. Mas esse homem vestido de linho, lhe diz no versículo 13, que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E no versículo 12, ele também afirma a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas demorou 21 dias. Podia ter vindo no primeiro. Mas nós vemos várias vezes nas Escrituras que o Senhor, por vezes, espera. Não é que ele não ouviu. Ele ouviu no primeiro dia. Mas ele foi, aqui de certa forma, até impedido de chegar de imediato. Satanás, ele também viu aquilo que se passava com Daniel. E ele queria impedir até mesmo que o Daniel fosse fortalecido. Mas na mão do Senhor, isso se tornou, por fim, em uma bênção para Daniel. Ele recebeu a força, o fortalecimento, ele recebeu a visão, ele recebeu aquilo que Deus lhe queria comunicar e passou por essa escola de Deus. O Senhor Jesus mesmo agiu nos evangelhos uma vez assim, quando ele recebeu a notícia lá de Lázaro. Ele também demorou, não foi de imediato. Por quê? Porque ele tinha um propósito maior. Mas o que nós vemos aqui também é que às vezes se passam coisas por detrás das kulisses, por detrás das fachadas, que com os olhos humanos não enxergamos. Poucas vezes na palavra de Deus nos são dadas explicações daquilo que se passa no mundo invisível. Mas nós sabemos que ele existe. Satanás é um fato, os anjos de Satanás são um fato, e os anjos de Deus também são um fato. E nós vemos aqui que por detrás das coisas que se passam aqui na terra, muitas vezes tem forças no mundo invisível também. Aqui não fala no versículo 13 do rei da Pérsia, mas 2 vezes temos aqui a expressão príncipe. Primeiro, o príncipe do reino da Pérsia,
E aí poderíamos pensar, se tivéssemos só isso, bom, então deve ser o filho dele, né? Mas o paralelismo traçado aqui nesse mesmo versículo com Miguel, que conhecemos bem como um anjo, o arcanjo Miguel, ele também aqui é chamado de príncipe. E ele é chamado também de príncipe do teu povo, ou seja, o príncipe do povo de Israel. Então, assim como Miguel é aquele anjo que é identificado com Israel, que se ocupa com esse povo, outros povos também têm uma liderança invisível, além da política aqui na terra, do rei, do governador, seja quem for, está algo por detrás. Se não são dirigidos por Deus, são dirigidos por Satanás. E assim há aqui o príncipe do reino da Pérsia. E esse resistiu ao próprio Senhor. Ele não está resistindo aqui a um anjo. Esse homem vestido de linho, podemos identificar com o Senhor mesmo. Ele se diferencia aqui do anjo Miguel. Ele se diferencia dos demais anjos. Então nós vemos que Satanás até mesmo se opõe ao próprio Senhor. Ele quer interferir nos propósitos divinos. E ele o resistiu por 21 dias. E era até mesmo necessário aqui que o Miguel, o príncipe do povo de Israel, viesse a ajudá-lo para abreviar essa luta. Então, às vezes se passam essas coisas também, e provavelmente eu creio que isso se passa também hoje ainda. Quando os povos estão em guerras um contra o outro, nós sabemos que tem alguma força por detrás que incita aquilo, e essa força é Satanás e seus anjos. E principalmente quando se trata do povo de Israel e também das profecias, é o objetivo de Satanás para que isso não se cumpra, mas ele não é capaz de impedir. O Senhor vence. E o consolo nosso também é que o Senhor ouve. Assim como ele ouviu a oração de Daniel no primeiro dia, assim ele ouve também as nossas orações no primeiro dia. A resposta veio 3 semanas depois. A resposta física, visível. Mas da parte de Deus, a resposta já estava pronta no primeiro dia. Isso também é assim conosco. É um consolo também para nós. Às vezes oramos por muito tempo, talvez por uma certa coisa em nossa vida, ou na vida de algum irmão, ou no povo de Deus mesmo. Como aqui a lição de Daniel. Tristeza, intercessão pelo povo de Deus. A resposta às vezes demora, mas Deus ouviu, o Senhor atenta. Nos mostra também que, por enquanto, as potestades e Satanás mesmo ainda tem acesso também aos certos lugares nos lugares celestiais. O livro de Jó também nos mostra isso e outras passagens da Escritura. Mas um dia isso também vai parar. Em Apocalipse, capítulo 12, nós vemos que essa possibilidade será tirada de Satanás. Apocalipse, capítulo 12. Poderíamos ver nos versículos 10 até 13, mais ou menos. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O verbo ali está no passado. Chegará o dia em que essa possibilidade será tirada de Satanás. Ele não o fará para sempre. Agora talvez
podemos nos ocupar um pouco mais ainda com os versículos 4 a 6, que tem a descrição desse homem vestido de linho. Isso é em 5 e 6. Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Vestido de linho. Linho é um tecido branco, é um tecido que já foi usado também na construção do tabernáculo, em outras ocasiões. Era o tecido usado para a vestimenta dos sacerdotes. É uma figura que nos fala da pureza, da santidade de Deus, utilizada ou aplicada na prática. E o Senhor Jesus, Ele tem isso em perfeição. Ele é puro, Ele é santo, Ele exerce a sua justiça plena também em juízo. Ele tem os seus lombos aqui cingidos com ouro fino de Ufaz. Ufaz também é mencionado algumas vezes nas Escrituras, também no profeta Jeremias, no capítulo 10, e significa a terra do ouro. A verdadeira terra do ouro, a verdadeira terra de onde vêm os tesouros, nós sabemos onde que se encontra. Não é aqui na terra. É uma figura dos lugares celestiais. Uma figura do céu mesmo. É ali que é a origem das riquezas espirituais. É de lá que vem o verdadeiro ouro, a glória divina. De onde vem a santidade, a verdade divinas. De onde vem a justiça divina. E o Senhor Jesus, Ele tem os lombos cingidos com essa glória divina, com essa sabedoria, com esse poder divino, com essa verdade. Ele age aplicando essas qualidades também em juízo. Também quando Ele trata com os povos, quando Ele trata conosco, quando Ele trata com o seu povo. Ele nunca se esquece dessas qualidades. Ele tem que agir sempre em concordância com aquilo que Ele é. Ele não se nega a si mesmo. Seu corpo era como... Então são duas pedras mencionadas aqui, pedras preciosas. O texto não deixa muito claro qual das duas foi realmente indicado ali. Por isso uma tradução fala berílio, a outra crisólito. Mas as duas pedras nos mostram também, ou são uma figura de algumas qualidades do Senhor Jesus. O berílio, eu anotei aqui, ele tem uma cor verde, assim como a água do mar. Então o Senhor Jesus, Ele lida com essa, em sua pureza, em sua santidade, como temos visto, em seu poder, em sua glória divina, em plena e completa justiça também com os povos e com a inquietação dos povos que há neste mundo. Se há alguém que pode dar tranquilidade e paz aos povos, é o Senhor Jesus. A água do mar é agitada. Nos mostra, é uma figura na palavra de Deus, dos povos em agitação. Só que o berílio é uma pedra. Ele apenas reflete essa inquietação, mas num estado tranquilo. Então o Senhor Jesus, Ele é aquele que pode tranquilizar aquilo e transformar em paz. O que Ele há de fazer também um dia. O crisólito é uma pedra de cor dourada. Ele tem coloração de ouro. Só que ele não é ouro. Então ele nos mostra em figura a manifestação dessas qualidades divinas, como a glória de Deus, como a verdade, a santidade de Deus.
refletido no Filho de Deus e exercido então na prática, nas ações do Senhor Jesus. Não são apenas características inerentes ao seu caráter, mas ele aplica também essas características em suas ações e reflete essas características neste mundo, assim como aquela pedra mostra a cor do ouro, como ele reflete o ouro. E ele o mostra diante dos homens, também aqui neste mundo. Todo mundo o verá, todo olho o verá, também do seu povo Israel. E nós teremos o privilégio de até mesmo vê-lo antes. E estarmos juntos com ele, quando ele há de revelar essas suas glórias aqui neste mundo. O seu rosto, diz aqui, versículo 6, parecia um relâmpago. Quando olharmos lá para Apocalipse, capítulo 4, aí os relâmpagos saem do trono de Deus. Se o olho dele, ou o rosto dele, melhor, parecia aqui como um relâmpago, então ele nos mostra que a presença do trono de Deus está próxima. O Senhor Jesus, ele procede de lá. Ele é Deus. E ele age como Deus. Mas ao mesmo tempo, ele age em graça, porque ali ele é mostrado como um homem vestido de linho. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Aquele material também utilizado na construção do altar, do tabernáculo, um material que passa pelo fogo, que é provado pelo fogo, um material do altar onde o sacrifício é queimado, nos mostra a justiça de Deus provado no juízo. O Senhor Jesus se provou completamente perfeito e puro também nesse sentido. Quando ele foi exposto ao fogo do juízo de Deus, e temos lembrado nesta manhã também o que isso significava para ele, o que isso significava para a alma dele, ele foi provado puro, perfeito nisso. E por isso agora ele pode também agir em justiça, que aqui são os braços e os pés. Os membros do corpo que geralmente são utilizados para fazer alguma ação, para executar uma ação. E assim o Senhor Jesus, ele foi provado perfeito e por isso ele é apto de agir como juiz também em perfeição. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Isso talvez nos mostre a sua majestade e o seu poder, que está acima de todas as circunstâncias. Se imaginarmos uma multidão falando, mesmo baixo, cada um falando baixo, o somatório das vozes dá um som alto, que traspassa as circunstâncias ao redor. É audível. E assim a voz é a voz do Senhor Jesus. Ele está por cima de todas as circunstâncias. Acima dos barulhos desse mundo, acima também dos barulhos religiosos, ele é capaz de fazer ouvir a sua voz e nós podemos escutá-la, nós podemos ouvi-la e devemos prestar atenção nessa voz. Porque é essa voz que no final desse capítulo também é chamado de a Escritura da Verdade. Versículo 21, eu te declararei o que está registrado na Escritura da Verdade. E é nessa Escritura da Verdade que podemos também nós hoje ouvir a voz do Senhor. Temos a Bíblia, a Palavra de Deus em mãos. A chamamos muitas vezes de Escritura Sagrada. E de fato é um livro santo, é um livro divino. Mas aqui ela tem um título especial, a Escritura da Verdade. Assim como Deus é verdade, assim como o Senhor Jesus é verdade, como o Espírito Santo é o Espírito da verdade, a Palavra de Deus também é a verdade. E por isso ela merece total atenção
não somente na vida pessoal, mas também na vida do povo de Deus. Não podemos agir segundo as nossas ideias, simplesmente. Mas temos que ajustar essas ideias, ou medir essas ideias, os nossos pensamentos, na medida da palavra de Deus. Isso não significa que hoje temos que fazer as coisas exatamente assim como 50 anos atrás, ou 100 anos atrás. As circunstâncias em que nós vivemos são outras. As circunstâncias mudam. E os meios de execução às vezes também mudam. Mas o conteúdo é sempre a palavra de Deus, e essa não muda. Sim. Mas a palavra de Deus não nos diz, por exemplo, de que maneira tem que pregar o Evangelho. Temos hoje outros meios à disposição, estou apenas usando um exemplo simples, para pronunciar as palavras do Evangelho, para fazer isso chegar às pessoas, diferentes da época de Paulo, por exemplo. Mas o conteúdo do Evangelho não muda. E é isso que é importante. Por isso temos que sempre, de novo, voltar à palavra de Deus. Um outro exemplo, a palavra de Deus nos mostra como devemos nos reunir. Mas a palavra de Deus não nos diz, põe a mesa ali, um quarteirão de cadeiras ali, outro aqui, outro ali, outro ali. Aí lá sentam as irmãs e ali os irmãos. Menciono esse exemplo porque eu sei que tem irmãos que têm essa ideia, que tem que ser assim no mundo inteiro. E se não é, esses irmãos não são muito fiéis. Não. Pode ser que isso seja adequado em uma cultura, num lugar. E aqui, de repente, devido às circunstâncias, é diferente. Mas isso não quer dizer que os princípios são diferentes. Os princípios devem ser da palavra de Deus. É a escritura da verdade. Mas também ela é a escritura da verdade quanto às profecias. E aqui temos profecia diante de nós. Assim como o Senhor é verdadeiro, Ele também há de cumprir tudo aquilo que está escrito em sua palavra. E isso o capítulo 11 nos mostra de uma maneira muito especial. E como falei, é um capítulo com profecias basicamente todas cumpridas, com pouquíssimas exceções. Então seria uma aula de história. E eu creio que não há nenhum outro livro que poderia descrever com tanta exatidão detalhes que se cumpriram nas diversas guerras que havia entre os reinos da Grécia, entre os sucessores de Alexandre o Grande, a partir do versículo 5 aqui, ou 4 na metade, a seguir, que descreve isso com tantos detalhes e que de fato se cumpriram séculos depois, exatamente assim como a Bíblia o descreve. Isso é uma prova também que a palavra de Deus é verdadeira. Sim. Que Deus conhece o futuro no passado. Que Ele está acima de todas as coisas, que Ele dirige todas as coisas. Que ainda que haja os príncipes ali do reino da Pérsia, que haja os anjos de Satanás dirigindo certas personagens nesse cenário político do mundo, quem está acima de tudo é o Senhor, não é Satanás. Ele até tem poder aqui neste mundo, ele é o príncipe deste mundo, ele é o príncipe das potestades do ar, e Deus lhe dá uma certa liberdade para agir, mas ele jamais consegue ir contra aquilo que Deus determinou. E assim diz também no versículo 29, por exemplo, desse capítulo 11, que no tempo determinado tornará a vir em direção do sul. E esse tempo determinado é o tempo que Deus determina para as ocorrências, para as coisas que se passam aqui neste mundo. Desse capítulo eu tinha lido, por exemplo, o versículo 33, também o versículo 35, devido a uma expressão especial que aparece aqui. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos.
E no versículo 35 nós vemos que alguns desses entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Mas também até ao fim do tempo, para o tempo determinado. A expressão utilizada aqui, traduzido como entendidos ou sábios, em hebraico é masquilim. Masquilim é uma palavra que nos mostra pessoas que têm tanto conhecimento, que foram ensinados, como também têm aptidão para ensinar, para repassar aquilo que receberam. E é muito interessante também que essa mesma palavra no singular, masquil, quem tiver uma Bíblia boa, conhece essa palavra. O Júlio está fazendo assim. Onde que aparece, Júlio? Não, estou vendo a palavra anterior, masculino. Você sabe onde que tem a palavra masquil? Nos Salmos, Alexandre. Vários Salmos. Se não me engano, são 13 Salmos que tem esse título. Masquil. Salmo de ensino. Quando nós falarmos em ensino, em doutrina, muitas vezes pensamos em algo seco. Em algo que talvez seja um pouco até acima da gente. Um pouco teórico. Mas agora me falem, o Salmo é teórico? É justamente ali que nós encontramos essa palavra. Então o ensino que vem da parte de Deus, claro que ele contém uma certa teoria, mas é uma teoria sempre ligada à prática. É uma teoria, se podemos dizer assim, gostosa. Não é como algumas coisas neste mundo que você tem que aprender e é difícil e não tem uso. Não, os ensinos de Deus sempre têm uso. Ele mesmo, então, ele os coloca às vezes até na forma de uma poesia, lá no livro dos Salmos, por exemplo. Podem ler em casa uma vez o Salmo 45. Ele é um desses salmos intitulados Masquil. Apresenta-nos a pessoa do Senhor Jesus, apresenta-nos a pessoa da noiva terrestre, Jerusalém. Nos mostra algo sobre os relacionamentos entre a pessoa do Senhor e os seus, e podemos tirar lições também valiosas disso para nós. Se um ensino bíblico é apenas um ensino que se restringe a uma apresentação das verdades bíblicas como leis, como ordens, ou seja, uma forma legalista, eu diria essa pessoa, seja irmão ou irmã, quem for, ainda não passou da primeira série da escola de Deus. Porque o ensino de Deus não é assim. Ele não estabelece leis a seguir. Mas o ensino de Deus fala aos nossos corações e é obedecido por amor a Ele então. Não porque tem uma regra e essa regra tem que ser colocada em prática. Mas sim porque Ele nos amou primeiro e nós o amamos. E no Novo Testamento nos diz que o amor a Deus, ao Senhor Jesus, se manifesta em justamente fazer o quê? Cumprir a sua palavra. Mas vemos por essa expressão que há então pessoas em meio ao povo de Deus que têm essa aptidão especial. Eles se deixam ensinar por Deus mesmo e são capazes de repassar esse ensino ao povo, e eles devem cumprir também com essa responsabilidade que Deus lhes deu. E aqui nessa profecia do capítulo 11, ela se aplica em especial a uma época, a época dos Macabeus. Talvez vocês já ouviram falar dos livros dos Macabeus, que nas Bíblias católicas constam entre os livros apócrifos. São 2 livros históricos que nos mostram a história do povo de Israel depois de Malaquias, entre o Antigo e o Novo Testamento. E naquela época havia um sacerdote, o Matatias, e ele tinha 5 filhos. E Deus se utilizou desse homem para dar um pequeno livramento ao seu povo.
E esse nós temos aqui mencionado, entre outras coisas, eu li um versículo que fala do pequeno socorro. Se alguém achar agora as pressas, pode falar até. 34 pode ser assim. É esse. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Como eu falei, não tem tempo e nem talvez interesse de ver todos os detalhes históricos ali, mas na sequência das coisas, isso ali se refere claramente àquela época. E esse homem, de linha sacerdotal, ele recebeu esse apelido de Macabeu, que significa martelo. Ele agia como um martelo no meio do povo de Deus, mas ele tinha uma qualidade enorme, que é registrado lá no livro dos Macabeus, naquele livro histórico, que não é um livro inspirado da Bíblia, mas que nos mostra a história do povo naqueles dias. E lá é registrado que ele ensinava os seus 5 filhos na palavra de Deus. E por isso, Deus pôde usá-lo para prestar um pequeno socorro ao seu povo de Israel. Ele era um desses entendidos. Uma daquelas pessoas que davam valor à palavra de Deus, não só para si, mas também repassavam isso, primeiramente na própria família. E nisso ele se torna um exemplo também para a gente. E no capítulo 12, eles reaparecem, esses entendidos, no versículo 3, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então nós vemos que geralmente o povo de Israel, quando pensarmos no futuro deles, eles têm bênçãos terrestres. A promessa é para o reino milenar aqui na terra. Mas tem um grupo entre eles, que numa época muito específica, foi fiel a Deus, esses entendidos, que repassaram os ensinos divinos. E eles, além da herança terrestre, vão receber uma parte celestial também. Eles são os únicos aqui de dentro do povo que são aos quais é dada a promessa que eles resplandecerão como o fulgor do firmamento, como as estrelas, sempre e eternamente. Você não vai achar expressões assim que falam de partes celestiais ligado ao povo de Israel e às suas promessas. Sempre fala da terra. Mas a esse grupo específico aqui, Deus dá um galardão. Eles não foram esquecidos. Eles eram fiéis e Deus também se mostrará fiel com eles. E se Ele já o fez assim com o seu povo na antiguidade, o fará de novo também no futuro, Ele não o faria também conosco hoje, muito mais ainda. Por isso vale também a pena de sermos fiéis a Ele e de também ensinarmos as verdades da palavra, mas para isso precisamos ser ensinados também. Temos que ter o ouvido perto do Senhor para receber dele e comecemos com esses ensinos na própria família. Filhos, a família precisa desses ensinos para que também no futuro, se o Senhor não vier ainda nos próximos anos, no futuro dos testemunhos locais aqui na terra, seja levantado, seja firme e de fato seja uma luz neste mundo das verdades bíblicas. Agora, para terminarmos, vamos ao último versículo então, do capítulo 12. Temos ali uma promessa especial ainda para o Daniel. Com essa promessa termina esse livro. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Uma promessa feita a Daniel. Nós vemos que até mesmo no Antigo Testamento, onde pouco é falado de ressurreição,
nesse capítulo temos pelo menos duas referências à ressurreição. A primeira foi no versículo 2, onde podemos até ver uma figura, mas também uma ressurreição literal, porque haverá uma ressurreição literal no início do reino milenar. E aqui de novo no versículo 13, vai até o fim, mas ele ia morrer, sim, descansarás, Deus falou, mas te levantarás quando na tua herança no fim dos dias. Daniel teria também a sua porção da herança. Ele não voltou lá para Israel do cativeiro. Ele não usufruiu da terra prometida enquanto ele estava vivo. Ele nasceu ali, depois foi para a Babilônia, viveu toda a sua vida ali, mas ele haveria de usufruir dessa herança num futuro muito mais glorioso, na presença do próprio Senhor. E assim nós também temos essa herança, não uma herança terrestre, não uma herança na terra de Israel, não uma herança no reino milenar, embora também faz parte da nossa herança, como vemos também no primeiro capítulo de Efésios. Mas a nossa esperança é muito mais gloriosa ainda, de vermos o próprio Senhor, estarmos para sempre com o Senhor, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e usufruirmos para sempre da presença dEle, estarmos na casa do Pai, naquelas muitas moradas que Ele mesmo prometeu, que Ele mesmo preparou. Mas um lugar, ele pode ser glorioso de certa forma, mas a glória não é conferida pelo próprio lugar. O lugar em si, na verdade, é insignificante. A esperança nossa não é simplesmente de estarmos no céu, mas o que confere a glória ao céu é uma pessoa. Então a nossa esperança é Cristo mesmo. Sim. É a glória dele e a glória da pessoa dele que confere também a glória ao céu. E por isso é um lugar glorioso. Não porque não teremos mais lágrimas, não teremos mais dores. Isso são talvez consequências secundárias. Mas a razão principal pela qual nós estamos crendo no Senhor Jesus e o objetivo principal para o futuro é Ele mesmo.